Eita glória, graça e paz, bom dia, eu sou o pastor Evandro dos Santos, estou aqui com o nosso evangelista Reinaldo Gomes, hoje tem a nossa digníssima aqui também, Patrícia, primeira dama do nosso evangelista, está aqui também nos acompanhando rapidinho por enquanto, daqui a pouco tem um compromisso aqui na nossa igreja, é nossa intercessora hoje, né? Podemos colocar ela para orar hoje a abertura, pelo menos, né? Então daqui a pouco nós vamos orar para iniciar, mas antes de orar, já tem gente chegando aí. Você que chegou, já dá um glória a Deus aí para nós. Tivemos alguns probleminhas técnicos, né, Reinaldo? Mas conseguimos consertar aqui e já estamos aqui. Hoje a gente está no cenário novo, estamos aqui no gabinete. Bem, Lígia, graça e paz. Bruno também está aí, graça e paz. Pelo que eu estou vendo ali, o Carlos também chegou, Gadita. Tem um povo que está chegando aí, ó. Tá o Bruno, graça e paz, amém? Eita glória, a gente já estava com saudade, né, Evangelista Real? Tá. Tivemos um intervalo aí, uma semana que a gente... Uma semana por causa das mães, né? Eu já estou há 2 semanas, né? Exatamente. Semana passada não teve aula, não teve... Não, acho que não teve aula justamente na semana que eu estava de serviço. É verdade. Tá glória. Yasmin, graça e paz, as nossas crianças e adolescentes sempre participando com a gente aqui. Carlão dando graça e paz aqui também, Pai do Senhor Jesus. Eita glória, o povo está chegando, o povo que vai ver depois, Rafaela também, o povo que vai ver depois aí, né, essa EBD no nosso canal no YouTube. Estou devendo a última aula lá, também tive um problema no meu telefone, mas eu acredito que consiga. Daniel, graça e paz. Daniel, você está me devendo a visita aqui novamente, Daniel. Aproveite que você entrou lá antes que você fuja. Você, a Yasmin aí, graça e paz. Jorge Luiz. Também chegou, Jorginho, né? A gente fala Jorge Luiz ou Jorginho. Mary, cadê o Bora Acordar, Mary? Bom dia! Bom dia. Mary, acorda o Nelson. Vamos acordar o Nelson, né, Reinaldo? Fala aí, verdade. Joga uma bomba lá. Joga uma bomba lá. De nego. Pois é, bota a panela de pressão pra piar, alguma coisa aí. Mary, acorda esse varão aí, em nome de Jesus, estou com saudade dele. Minha digníssima mãe, beijo, bênção, também chegando aí. Glória a Deus, varão e valoroso de fogo. Isso aí, essa dupla agora é outra, né? Não é dupla, aquela dupla que o Reinaldo ficava anunciando, não, que aquilo ali é furado. Não deu certo, não. Pois é, mas enfim, a gente está aqui com essa disposição, essa alegria toda, para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estar na lição 9. Estamos quase chegando, Reinaldo, no finalzinho, hein? Falta um pouco, né? Faltam mais... 4, né? Daniel falou que vai hoje à noite. Só porque eu não vou estar aqui em Bangu, né, Daniel? Hoje eu vou estar em paciência, Daniel. Mas mesmo assim, vem. Depois eu vou procurar saber se tu veio mesmo, vem. Raíssa, graça e paz. Manda um abraço pro Léo se estiver por aí também. Pai do Senhor Jesus. Que isso, não? Só a Mary mesmo. Bora acordar. E principalmente o Nelson aí, Mary, né? Essa semana eu tive... me ausentei um pouquinho esses dias aí. Essa semana aí eu tive que me ausentar um pouquinho. Estava bastante resfriado, né? Ficamos em observação, porque infelizmente esse vírus agora aí piorou, pega mais rápido, e a gente teve, né, minha esposa teve contato com alguém, mas estamos bem, graças a Deus, acredito que não teve nada, eu e mais algumas pessoas que tivemos contato, ficamos em observação, mas estamos bem, né? Tirando esse tempo frio aí, esse resfriado, o resto foi. Vou pedir para você continuar orando pelo Nicolas, né? Ainda está bem tossindo muito, gripado, não deixa a gente dormir, mas eu creio que em breve também vai estar bem. Tia Roberta, graça e paz, sempre com a gente aqui também, a tia Roberta, tia Márcia, as tias, né? A Monique, daqui a pouco também está aí. Então, glória a Deus. Vamos orar. Patrícia, não vem ficar só no teclado não, Patrícia. Vou pegar a digníssima aqui, a primeira dama do nosso evangelista hoje. Vou pedir para você, enquanto a Patrícia, para você compartilhar essa live, amém? Compartilha aí, começa a marcar aquele povo que gosta de palavra, aquele povo que precisa também. Tem um monte de gente que precisa da palavra de Deus aí. Então, eu vou pedir a você para ir compartilhando aí essa live, convidando outras pessoas para estar. Vamos, né, botar bastante gente hoje aqui. O evangelista hoje vai ter que ser aqui objetivo, porque o horário ficou mais apertado ainda. Não vou falar porque ele é Patrícia, mas foi problema técnicos aqui nosso, amém? Cirlei, missionária Cirlei, graça e paz chegando aí também com a gente. Hoje tem livro, ô glória! Né? Eu vou postar a foto, hein, Mary? Pode ficar tranquila. Eu fiquei ruimzinho com a cara de dodó esses dias e eu não quis postar a foto, não. Eu fiquei meio ciumado aí a última vez, porque o senhor deu pra ela, aí ela foi já... Foi com a pessoa, né? Tá falando aqui o evangelista, nosso evangelista, que ficou com ciúme melhor. Fica nessa não, Mary, deixa ele.
Ô Glória, Paty, minha amiga. Ô Glória, vamos lá, Paty, aproveita que você está aí, então, vamos orar então, para a gente poder dar início a essa aula e passar por esse evangelista, para a gente ir com tudo hoje na palavra. Amém? Vamos lá, Paty. Aleluia. Paty, ó, Paz do viu? Senhor. Patrícia, né? Paty lá, tudo bem. Paz do Senhor a todos, amém. Estou muito feliz, né, por estar aqui pela primeira vez nessa BD online, com esses vasos de Deus aí. Tá, Glória. E aí a gente vai estar falando sobre vivendo o fervor espiritual. Ô, Glória. Tá mistério. Então vou orar. Pai amado, Pai querido, Sim, Deus. diante da Tua presença, Senhor, nós Aleluia. queremos nos colocar, Senhor, como Sim, filhos, Pai, que agradece pela Tua presença conosco, Aleluia. Senhor, que agradece pela presença do Espírito Santo Sim, conosco, Deus. meu Pai. Aleluia. Então venha, Senhor, com Teu poder, com Teu fervor, meu Pai, Sim, envolver a cada um, Senhor, Aleluia. que está assistindo, Senhor, essa EBD online, meu Pai amado. Venha falar no profundo, Senhor, com Teus filhos. Ah, Espírito Santo, venha incomodá-los, Senhor, aonde eles precisam ser incomodados, porque a Tua palavra é cura, Senhor. A Tua palavra é água, Senhor. A Tua palavra é pão, é alimento. A Tua palavra, meu Senhor, ela vem, Senhor, da maneira da qual a gente precisa receber de Ti, meu Pai. Então que cada um venha receber uma porção diferenciada nessa manhã de Ti, meu Pai. Se for cura, que seja cura, Senhor. Se é perdão, se é arrependimento, que assim o Senhor venha gerar nos nossos corações nessa manhã, Senhor. Toma, Senhor, Teus filhos, Pai, que estão na direção dessa EBD. Meu Pai, instrua eles a cada dia, Senhor. Coloca aquilo que Tu queres no coração deles, Senhor. Porque Tu sabes, Senhor Jesus, e nós sabemos muito bem. Porque sem a Tua palavra, Senhor, nós não somos nada, Senhor. Porque ela é lâmpada para os nossos pés, Senhor, e luz para os nossos caminhos, Senhor. Nós dependemos de Ti, dependemos da Tua presença, dependemos da Tua palavra. Então, no nome de Jesus, Pai, faça o que Tu queres fazer nessa manhã. E que venha ser uma manhã diferenciada pelo Teu poder sobre as nossas vidas. É o que eu te peço. A direção dessa EBD flua com Teu Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Amém, graças Glória. a Deus. Depois dessa oração aqui, Reinaldo, Agora o céu se o abriu. céu se abriu. Que se abra o céu. Cantor. Foi o Teu reino vem. Dá um tchau aí pro pessoal, pelo menos, Patrícia. Nossa fé está no nosso Deus. Amém. A paz do Senhor, fiquem aí com a EBD, vai ser bênção, vou estar assistindo dali, tá? Eita, Beijão, Glória, paz. fala, cara, tá florida hoje. Glória a Deus. Nossa, eu sempre tive medo de live. Estamos quebrando esse medo aqui hoje. Né? Vamos trazer mais, né, Reinaldo? Esse aqui A gente combinou, inclusive, acabou que... tá precisando trazer algumas pessoas, Mas a gente vai trazer, a gente está se organizando. As próximas agora. Jorginho, ó, na próxima vou querer você aqui pessoalmente também, Jorginho. Vamos trazer esses gaditas aí, o Jorginho está sempre nos ajudando aqui. Corre para abrir aqui a igreja. Então na próxima a gente vai trazer aí também o nosso aspirante a evangelista e nosso diácono Jorginho, amém? Jorge Luiz. Deise, graça e paz. Vamos lá então, Reinaldo. Bom, vamos falar sobre fervor espiritual, né, Reinaldo? Então, não é talvez como muitos pensam, não. Estava dando a lida na lição esses dias. Então, tem muita gente que pensa fervor espiritual por uma coisa, mas a gente vai ver aqui que não é bem assim, não. Amém? Vamos lá então, né? Nossa nona lição 9. Eita glória! Lição 9. Estamos terminando aí sobre o pentecostalismo, chegando na reta final, né? Vamos lá então, Reinaldo. Texto áureo. Vamos lá. O texto áureo é a lição de número 9, né? O pastor Evan Clé citou. E o texto que nós vamos ler, o texto áureo, na verdade, ele é pequenininho, mas a gente costuma explorar sempre a leitura bíblica em classe, né? Isso. Que é o texto mais longo. Então, no texto propriamente dito que ele cita como áureo, ele cita especificamente o 5,18 de Efésios, né? E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí virando a página, né, para os que estão para a revista, a gente tem a leitura bíblica em classe. Nós sempre fazemos, né? E é onde a gente encontra aí a passagem mais completa
que vai embasar todo o estudo da lição. Amém? Então vamos lá. E rapidinho aqui, ó, posso mostrar? Pode. Veio preparado aqui, ó. Veio logo com o livro de Efésios aqui, para não deixar barato, né? Então, tamo junto. Grande para a glória de Deus, né? Hernandes Lopes é muito bom. Reinaldo gosta, Hernandes. Eu acabei não conseguindo consultar, porque o tempo não deu. A agenda tá lotada. Não consegui consultar. Na verdade eu sempre gostei muito de consultar livros antes de pregar e dar aula. Só que ultimamente, até o Carlos, que está também online aí, eu até comentei com eles, até para os gaditas, que ultimamente o Espírito Santo tem me direcionado a fazer o esboço. Se tiver que consultar o livro, eu vou consultar, né? Porque o Espírito Santo quer, de fato, me trazer, até a Patrícia, algumas vezes até me aconselhou, não, peça a revelação do Espírito Santo, da palavra, etc. Lembra disso? Você precisa realmente dar... E o Espírito Santo tem feito isso, né? Muito raramente eu tenho consultado livros para poder elaborar os esboços de pregação ou das ministrações que fazemos para os gaditas, tanto no Gadita Bom de Bíblia, agora, né? Escola de Discípulos também, que a próxima será dia 5, né, pastor? Primeiro sábado de junho, de junho, 5. O Evangelho está falando, eu também não costumo consultar livros para também montar pregação e esboço, não. Eu gosto muito de ler, todo mundo sabe disso, tenho alguns livros, não tantos, talvez como o nosso evangelista Reinaldo, mas gosto muito de ler, releio, né? Às vezes quando dá eu troco pontos no meu cartão de crédito por livros, né? Quem não sabe eu vou deixar uma dica, né? Talvez muita gente tem pontos aí no cartão, então eu aproveito às vezes a pontuação que eu tenho no cartão de crédito e troco por livro, né? Então assim, eu também não sou fã de às vezes pegar não, porque às vezes a gente acaba justamente como você falou, às vezes deixamos de pegar aquela revelação de Deus, às vezes porque a gente se apega de repente a um comentário, se apoiando. Eu também não sou muito fã não. Claro, há exceções, às vezes quando Deus traz algo do livro, a gente cita, mas não sou muito bom de gravar, decorar autor, mas o que o evangelista falou, às vezes acontece também, eu não sou muito fã. O importante às vezes de consultar um livro, é mais a questão dos textos no original, né? Por exemplo, do próprio Hernandes, porque eu particularmente não tenho conhecimento profundo sobre as duas línguas da Bíblia, né? Que é o hebraico e o grego. Então, quer dizer, teve alguém que estudou e vai trazer pra gente. Exatamente. Não, a gente está falando aqui, é importante a gente estar lendo, fazendo a leitura bíblica e dos livros também. A gente só está falando aqui com relação a essa questão de se prender mesmo ao livro, né? Ao comentário do livro. Né? Então vamos lá. Irmã Mari, nossa secretária aí, por gentileza, eu vi que ela já colocou ali o tema e já colocou o texto. Só que o texto aí, da leitura bíblica em classe, é mais amplo. Coloca pra gente, por favor, Mari, a partir do versículo 15 e vai até o verso 20, tá bom? Isso. Efésios 5, 15 ao 20, tá? Isso aí, Mari. Vamos lá. Efésios 15, então, 5 do 15 ao 20. Portanto, vede prudentemente como andardes, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Isso aqui só de ler já traz uma alegria, né? Tremendo. Já nos impulsiona a se alegrar, né? Só de ler. Eu gosto muito desse texto por causa disso. A gente estava comentando aqui sobre a questão da alegria do Senhor, né? Exato, que é um dos tópicos. Exatamente. Aí, né? Sobre... Mas vamos lá. Na verdade não é alegria propriamente dita, ele fala sobre... Tem um dos tópicos, até no versículo mesmo, né, que o senhor leu, dando sempre graça. Né? Isso. Então só dá graça quem está alegre, quem está feliz. Eita. Então, o texto que o nosso pastor Evancléio leu, nós vemos aqui Deus usando o apóstolo Paulo e fazendo que ele escrevesse para a igreja de Éfeso, fazendo algumas proibições. Se nós percebermos no versículo de número 15, ele vai dizer, não como necios. Ou seja, ele está proibindo aqui, é a proibição. No versículo 17, ele vai dizer, pelo que não
Não o quê? Não sejais insensato. Então, segundo não. E no versículo de número 18, nós vemos também, e não vos embriagueis com vinho, tá? Então a gente percebe aqui algumas proibições que o apóstolo Paulo faz à igreja e também algumas recomendações para que se façam algumas coisas, como por exemplo, no versículo 15, ele fala sobre você ser sábio, aconselha a ser sábio, né? No versículo 16, ele fala sobre a administração do tempo, você aproveitar o tempo, remir no tempo, né? No versículo 17, ele fala, entenda qual seja a vontade de Deus, né? No versículo 18, ele aconselha a que a igreja se enche do Espírito Santo. No versículo de número 19, ele vai recomendar para que se faça cânticos, que salmodeie, né, na presença do Senhor. E por fim, no versículo de número 20, nós vamos ver ele aconselhando a igreja a ser grata, dar sempre graças a Deus por tudo. Amém? Então, é alguma das coisas que a gente vê aqui nesse texto que o apóstolo Paulo ele envia para a igreja, tá? Todas essas recomendações ele vai desenrolar aqui, o autor, né, e comentarista da revista vai desenrolar no decorrer do conteúdo em que estaremos lendo, então não tem necessidade de a gente explorar tudo isso agora. Eu só fiz essas pontuações aí só título de introdução, tá só bom? Dando crédito aqui, porque eu sei que tem gente que fala, a gente está com a revistinha da CPAD, tá? Lições Bíblicas, na verdade é a revista ainda do primeiro trimestre de 2021, tá aqui a revistinha da CPAD, né? Para quem gosta de dar o crédito, fala, tem que dar o crédito, a gente está dando crédito aqui, a gente está utilizando, não ficamos presos só à revista, mas como a evangelista falou, a gente vai estar desenrolando aí os tópicos dentro da revista. Bem, né? Então vamos lá, vamos ler. Introdução. A expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2, 4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição 3, mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito Santo indica também viver a plenitude ou o fervor do Espírito. Vamos analisar melhor essa parte na teologia da teologia pentecostal. Vamos lá. 1. A importância da devoção pela palavra e oração. Né? Pastor, até a aula passada foi falando sobre a palavra, sobre né? isso. Sobre o compromisso com a palavra, né? O tema da última aula, se não estiver enganado. O apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã, tá? O apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio delas. Devoção. A nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo, como o nosso apreço pela oração, o amor pela palavra e o apego ao jejum. Leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio, tá? Acrescentaria aqui, usaria o termo armas, são instrumentos, são armas. Sim, do arsenal espiritual que Deus disponibiliza para nós, né, pastor? O apóstolo Paulo, inclusive, vai dizer: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, mesmo livro que é a base do nosso estudo de hoje, ele vai dizer que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra principados e potestades que se encontram nas regiões celestiais. Então, a gente entende muito bem de que nós fomos chamados para guerrear uma guerra que ela ocorre não na terra, mas ela ocorre no mundo espiritual, no mundo invisível, e para sermos bem-sucedidos nessa guerra, precisamos usar as armas espirituais, dentre elas a palavra, a oração e o jejum. Você sabe de uma coisa, meu evangelista, que a gente fala disso várias vezes, muita gente conhece esse texto, mas a quantidade de pessoas que ainda acreditam que a guerra é carnal, né? Porque
usando ainda armas, né, humanas. A gente ainda vê muito isso, né? E agora com as redes sociais, então, piorou. Né? A quantidade de seta, de palavras, de tentar atingir o outro, e não entende. A gente está falando aqui de algo que é bíblico, algo que é um dos textos chaves, né, no Novo Testamento, nessa caminhada nossa, que é a batalha espiritual. Entendemos isso. Parece ser uma coisa muito simples quando a gente fala, a gente falou, a gente conhece, mas a gente fala, a gente conhece, mas são poucos, às vezes, aqueles que colocam, né, em prática essa palavra. Exatamente. As armas são oração, jejum, né, palavra principalmente. O próprio apóstolo Paulo, no texto que você citou aí, vai dizer sobre isso. Né? Quando ele fala sobre as armaduras espirituais, todas elas têm como base essa guerra espiritual, não a guerra humana. É verdade. Uma vez eu falei na igreja pregando, evangelista, que tem crente que às vezes sai da igreja e a sensação é que ele está levando uma R15, um fuzil, uma metralhadora, porque ele acha que ele vai sair dali metralhando todo mundo. Né? E as armas que o apóstolo Paulo fala são verdadeiros milicianos, né? Como milicianos, quando na verdade as nossas principais armas, e como o texto que o evangelista citou aqui, são poderosas, não precisa mais do que isso. São as armas que nós temos disponíveis, né? Oração, jejum, palavra, e aí se você quiser acrescentar algumas aí, com certeza dentro daquilo que é bíblico, tá bom? Mas é verdade. É por aí. Existe uma distância muito grande entre a teologia, né, da guerra espiritual e a prática da guerra espiritual. Exatamente. Às vezes a gente está preparado muito bem teologicamente acerca do que significa batalha espiritual, o que a Bíblia recomenda no quesito batalha espiritual, né? Então, teologicamente, às vezes a gente está muito bem formado. É verdade. É por isso a diferença existe uma diferença entre a informação e a revelação. Exatamente. A informação, ela atinge a nossa mente. A revelação, ela atinge o nosso espírito. É verdade. Tá? Então, a gente precisa ter a informação teológica e nós precisamos ter a revelação dessa informação. Exatamente. É um conjunto, né? É um conjunto. Porque um completa o outro. Exatamente. Né? Um completa o outro. Chegou aqui antes a missionária África, Zenaide, a nossa irmã Cassiane também, que é nova convertida, chegou aqui. Se o Varão estiver aí flamenguista, apesar de ser flamenguista, manda um abraço para ele aí. Bem-aventurado. Exato. A missionária África aqui, a gente está falando de oração, né? Se quem puder colocar aí, Lídia, se tiver, alguém que tiver, a Silvana, que eu já vi aí também, graça e paz. Estamos com saudade, Silvana. A nossa missionária África agora tem um canal de oração, né? O Momento com Aba. Quem quiser ali ouvir uma oração ali também, já que a gente está falando aqui de oração, ela tem um canal ali de oração. Então, depois coloca o link aí, por favor, quem puder, da Missionária Afra no canal dela no YouTube. Vem, vai lá, a gente já se inscreveu, já está acompanhando a Missionária Afra lá no nosso canal, no canal dela, né? A Missionária Afra lá, Momento com Aba. Mas é o que o evangelista falou aqui, uma coisa que se completa, né? Essas armas elas se completam, né, evangelista? Verdade. E eu... ainda sobre esse assunto, para a gente poder pular aqui e avançar, a irmã Mari, ela nos presenteou, né, Preto, algum tempo com o livro da Ana Mendes, Igreja Restaurada, e aí no final do livro... Oi? Qual eu falei? A Noiva Restaurada, é verdade. Ainda bem que hoje aqui está aqui. A Patrícia está aqui, vamos corrigir. A Noiva Restaurada. E eu achei magnífico, eu estava compartilhando com ela ontem, eu falei, pô, olha, Deus te usou, Deus tem usado muito a irmã Maria para abençoar nossas vidas. E eu falei, caramba, impressionante, o livro inicialmente não me impressionou, mas no término, nos capítulos finais, ela fala sobre a restauração dos ministérios. Uhum. O apóstolo Paulo cita 5 ministérios, né? Ele cita pastores, evangelistas, mestres, apóstolos e profetas. E ela vai dizendo, né, cronologicamente, quando esses ministérios foram restaurados e os que estão ainda num processo de restauração. Aí ela cita que na Idade Média, né, depois que os reformadores começaram, a gente deu aqui, a gente ministrou... Inclusive estou lendo um livro que fala muito sobre isso, né? A gente pode, quem sabe aí, a gente ministra esse
esse ano aí os grandes avivamentos. Eita glória. Outubro do avivamento. Outubro do avivamento. Nós fizemos outubro da reforma, né? Quem sabe? Já estou jogando aqui, jogando a semente. Se nascer no coração do pastor, quem sabe? Eu tô ansioso, evangelista, para a gente voltar aí em breve presencialmente. A gente gosta, eu gosto muito do online, que a gente alcança mais pessoas que às vezes não pode estar aqui, mas tem aquele gostinho, né? É verdade. O discipulado dos Gaditas deixou a gente com mais desejo de estar aí junto presente, né? Embora com um número limitado por causa da pandemia. Mas... Exatamente. Então, ela vem falando sobre a restauração dos ministérios. Ela fala que na Idade Média, né, com a ascensão lá do Calvino, do Martinho Lutero, o ministério pastoral, o ministério de pastor, mestre e evangelista, ele começou a ser restaurado. E até hoje a gente vê o reflexo disso. Porém, o que está ainda em processo de restauração é o ministério profético, né, que envolve o profeta, né, e o apóstolo. Então, por que a gente está dizendo isso? A gente começou isso aí porque estamos falando sobre informação e revelação. É chegado um tempo onde Deus está abrindo o nosso entendimento, abrindo o nosso espírito para que nós venhamos absorver essa revelação da teologia que nos está sendo ensinada. Amém? Porque a teologia é bíblica, é Bíblia. A gente fala teologia e se dirige a seminário, mas teologia é isso aqui, é Bíblia. Tá ok? É conhecimento de Deus. Vamos lá. Paramos aonde, pastor? Devoção, né? Paramos devoção, tá? Espiritual na vida da igreja. Tudo isso é válido, espiritualmente salutar para a vida cristã, mas torna-se eficaz quando acompanhada de santificação, tá? E de humildade, prudência e sabedoria, tá? Sabedoria, tudo isso ele aborda, né, no texto áureo que nós lemos aqui de Efésios. A nossa prudência é para que essas práticas não venham se tornar motivo de exibição. Isso acontece, não acontece? Não, é verdade, acontece não, né, pastor? Eita glória. Infelizmente ainda é uma das coisas que atrapalha muito esse... porque toda a capacitação espiritual não é para nos envaidecer. É verdade. Não é para que a gente se sinta santarrões, melhores que os outros, se torne exibicionistas e com isso nos sintamos até maiores e melhores que os outros, não. Mas toda a capacidade, unção, né, que o reino de Deus deposita em nós é simplesmente para que nós venhamos a servir mais. Exatamente. Tendo em vista que quem muito é dado, muito é cobrado. A unção de Deus tem um preço. A unção de Deus tem um preço. Tá? A unção de Deus tem um preço. E quando você paga um preço para recebê-la e paga um preço para administrá-la. Entendeu? Muitos não estão sabendo administrar e tem feito da unção de Deus, tem se tornado, tem feito de si mesmo estrela. Exatamente. Tem se desembocado em estrelismo. E Deus não se agrada disso, né, pastor? Hoje em dia, né, a gente vê muito isso. Claro, tem pessoas que questionam, mas fulano tá famoso. Não, gente, olha só. O crescimento quem dá é Deus. Exato. Não vejo nenhum problema em o que hoje tem, né, os nomes. A gente tem como referência, né, várias pessoas hoje que estão em evidência. Isso sempre foi normal. A questão não é estar em evidência, é o comportamento de quem está em evidência. É o que o evangelista falou aqui. Você se ficar em evidência, você se tornar às vezes até famoso, não é problema nenhum. Né? Deus, para alguns, nem todos vão ficar, nem todos vão chegar a esta evidência. A questão é o comportamento quando você está em evidência. Né? Verdade. Como você se comporta. Né? Porque às vezes a gente vê pessoas perdendo realmente, né, literalmente a referência por causa disso. Começam a se comportar muito mais como estrelas do que como instrumento, né, de Deus. Verdade. Então a gente precisa entender isso. E o texto que ele leu aqui, ele é exatamente isso. Torna-se, da mesma forma que esse comportamento correto, de humildade, de santidade, prudência e sabedoria, traz uma eficácia, o contrário disso traz, na verdade, a falta de eficácia. Ou seja,
No caso, às vezes, aquilo que Deus queria até fazer, muitas das vezes ele não permite acontecer por causa disso. Primeiro, a Bíblia diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Aleluia. Não divide a glória dele. Então, eu vejo muita disputa, muito estrelismo, como o evangelista Reinaldo falou aqui, e que muitas das vezes isso, muita gente, até o nosso bispo costuma dizer isso, por que a gente não vê hoje, talvez, tantos milagres sobrenaturais acontecendo, evangelista? Poucas pessoas como é que eu vou dizer, param para analisar isso. E uma das teses que eu tenho, o evangelista Reinaldo, é que justamente hoje a gente tem poucos homens, quando eu digo homens de uma forma geral, homens e mulheres, poucos homens hoje que estão talvez preparados para serem instrumentos de Deus para esses milagres. Porque se a gente já vê que mesmo não acontecendo da forma que deveria, mas acontece um pouquinho, e já tem muita gente se engrandecendo, se imagine se existe hoje uma quantidade de milagres maiores que Jesus fez e o homem se exaltando hoje. Então uma das teses que eu tenho, para a gente não ver talvez milagres maiores acontecer, é porque Deus ainda está trabalhando na vida do homem. Não que Deus não possa fazer, mas Deus está trabalhando na vida do homem para que o homem saiba se colocar com humildade, para que isso não estrague talvez até mesmo a obra. Né? Então, essa é uma das minhas teses, para essa situação de a gente não ver milagres acontecer. É essa falta de humildade, de santidade, como o texto fala aqui, de prudência. O homem faz alguma coisa e já começa a achar que é o tal. Né? É o maior exemplo, né, de humildade, um dos maiores, né? O maior foi Jesus, um dos maiores é João Batista, né? A irmã Zenádia. Perfeito aqui, perde a essência. Acabam perdendo a essência de Deus. Exatamente. Que nem mesmo eles percebem. Exatamente. Porque quem perde a essência, irmã Zenádia, fica soberbo. E eu já disse aqui, alguns dizem que a soberba é igual ao mau hálito. Quem tem não sabe quem tem, mas as pessoas que estão com ela percebem que ela tem. Exato. Entendeu? Eu preguei sobre Sansão, tem um texto de Sansão que eu ministrei aqui na igreja uma vez, né? Claro que não é uma palavra que o pessoal gosta de ministrar quando a gente é convidado para pregar, mas o texto fala que Sansão, acreditando ainda estar com a unção, ele acreditava estar, mas na verdade ele já não estava mais há muito tempo. Exatamente. E quando a irmã Zenádia falou que eles nem percebem, eu lembrei justamente de Sansão. Exatamente. Olha só. E a Bíblia diz que o Senhor saiu dele e ele não sabia. Ele não sabia. Ele não sabia que a presença de Deus tinha se retirado dele. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Tem muita gente que prega porque já aprendeu a pregar, já pregou diversas vezes. E aí ela prega, faz efeito, ela acha que Deus está ali com a sua presença, mas na verdade ela está simplesmente repetindo o que ela sempre fez. Ela está vivendo da experiência passada que ela teve com Deus. Ela não está sendo um canal onde ela jorra as águas vivas de Deus, que é fonte. É inesgotável, entendeu? Enquanto nós estamos no centro da vontade de Deus buscando depender dele e estamos não como aqueles que pensam, né, que um pedaço de pão é uma feijoada, pedaço de pão é um pedaço de pão. Infelizmente tem muitos que vivem de migalha, uma migalha para eles é como se fosse um banquete, um mocotó. Você até falei de feijoada, até a Cláudia entrou ali, ó, coincidentemente. Entendeu? Então, na verdade, hoje, infelizmente, a gente vê muita gente se contentando com pouco. Exatamente. Com pouco. Chega num nível diferenciado, mas baseado no nível espiritual que nós, hoje, a igreja, estamos vivendo, e se acha já o tal. Exatamente. Né? Mas, na verdade, Deus tem muito mais, né, para poder fazer. E é importante que a gente não venha viver de aparência e vaidade, porque senão a fonte fecha. Isso. Aí fonte fecha. Né? Vamos lá. A oração e a palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico. A oração é a chave da vitória. É isso? Isso é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Tá ok? Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. A oração, escreve para a gente aí, por favor, agora, secretária Mari. A oração é a alma do cristianismo. A oração é a alma do cristianismo, tá? Expressa a nossa total dependência de Deus.
A oração, será que a Mari está lá ainda? A oração foi tomar café. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. Amém? Quando puder, escreve aí. Então, vamos lá. O próprio Senhor Jesus Cristo tinha o hábito de orar. Essa prática particular deve ser espontânea e contínua. A leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. Tá? Vamos se ater à oração e não à leitura da Bíblia, porque o pastor Evanclé já falou sobre isso lá semana passada. Tá bom esse assunto? Então vamos lá, gente. A oração é a alma do cristianismo, tá? A oração é a alma do cristianismo. Por quê? Não tem como ser cristão sem orar, tá ok? Não tem como ser cristão sem orar. Quando você, por exemplo, entra numa empresa, você tem que ter uma entrevista, você tem que ter contato com pessoas, quer seja o patrão ou quer seja um representante daquela empresa, para você ter contato com ela. E esse contato ele vai continuar. Se não for com o patrão, vai ser com intermediários. Mas você vai ter que ter contato com essas pessoas, porque você está ali trabalhando. E quando você trabalha em uma empresa, você precisa ter relação interpessoal com aquelas pessoas, para que você continue desenvolvendo bem o teu trabalho lá, tendo em vista que existem mudanças que com certeza com o tempo muda, às vezes um horário que muda, é uma mercadoria que entra, né? Patrícia trabalha no hospital, ela é um remédio que entra, etc. As coisas mudam, então você precisa estar inteirado com aquela instituição para que você não fique perdido, não fique para trás. Mesma coisa, muito mais Deus. O reino de Deus é uma obra contínua. O reino de Deus é contínuo. A obra de Deus é contínua. Então, diariamente, Deus nos dá instruções novas, pastor. Exatamente. Diariamente, Deus nos dá revelações novas. Por quê? Os desafios diários são sempre novos, sempre se renovam. E para cada desafio, uma estratégia nova. Diferente. Exatamente. Para cada etapa da nossa vida é uma estratégia nova. Já percebeu que tem algumas coisas na tua vida que às vezes perdura. Alguns problemas falam, caraca, eu não consegui resolver ainda isso. Não consegui resolver isso. Primeiro, porque talvez tempo de Deus. E segundo, às vezes talvez o tempo de Deus já até chegou. Mas não passou, por quê? Porque Deus já está, você não consultou a Deus ainda para te dar estratégia nova para você resolver, passar por aquele problema. Nós precisamos buscar em Deus revelações para poder solucionar problemas novos. Está entendendo? Davi, exemplo. O Davi, você percebe o primeiro desafio dele. Ele teve que usar a pedrinha. Sim. Tentaram dar para ele, pastor, para passar para o senhor a palavra, tentaram dar para ele uma armadura. Exatamente. A armadura não seria, humanamente falando, apropriada para poder guerrear numa guerra? Se usa a armadura. Não se usa o escudo, não se usa uma espada, é natural. Não é isso? E por que ali nele não funcionou? Aí é que entra o reino espiritual. Exatamente. Quem é que imaginaria que Davi iria derrubar o gigante com pedra? Exatamente. Ninguém jamais. Você está entendendo? Então, a gente precisa se atentar para isso, nosso contato com Deus, revelação de Deus, buscar a revelação de Deus mediante o problema novo que aparece e que está querendo nos derrubar. Exatamente. Ou você vence o gigante, ou o gigante vence. Exatamente. Ou tu passa por cima de Golias, o Golias vai pisar na tua cabeça. Exatamente. Você está entendendo? Então precisamos estar em constante oração para receber armas novas, revelações novas, entendimento novo para o novo tempo, para o novo desafio. Pastor? Eu tenho dito muito isso, né? As pessoas querem algo novo, e tem até um louvor aí que a gente tem louvado, né, muito na nossa igreja, eu quero viver algo novo. Só que eu digo isso, nós ministramos, pregamos e cantamos que queremos algo novo, mas nós não queremos ter nenhuma atitude nova. Exato. A gente não quer mudar as nossas atitudes, né? E quem é da área de enfermagem, Patrícia também está nessa área aí, né, sabe disso, melhor talvez do que eu, pode até falar, chega um determinado momento que determinadas medicações, elas perdem o efeito. Né? O remédio é bom,
Ele é um remédio eficaz, mas às vezes ele é usado continuamente, não é isso, Patrícia? Quem tiver na área de enfermagem também me ajuda a ver se eu não estou certo. Chega um determinado ponto que talvez ele não faça mais o mesmo efeito que antes. Não é que o remédio é ruim, é porque o organismo, na verdade, se acostumou com ele e ele não combate mais, não é isso? Então, é isso, trazendo para o lado espiritual, é o que Deus muitas vezes requer de nós. Chega uma hora que tem que haver mudança. Aleluia. Chega uma hora que a gente tem que trocar um pouquinho a maneira de agir. Não, mas o conserto sim, mas às vezes para determinadas situações, Deus, é como a gente falou aqui, vai te dar estratégias diferentes. Talvez o teu inimigo já está tão acostumado da maneira que você age e acha que você só vai lutar dessa forma. Foi o exemplo que o evangelista deu aqui de Davi. Golias jamais imaginar, aleluia, que Davi fosse usar uma pedra, uma funda para o derrotar. Louvado seja o e essas armas novas, essas estratégias novas que Deus te dá é o que vai te dar a vitória. Glória. Como é que alguém imaginar que o povo ia rodear a cidade 7 vezes no último dia, gritar e uma fortaleza inteira cair por terra? São estratégias. Quem deu a estratégia? Quem foi que deu a direção? Foi o próprio Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo. É Ele que dá a estratégia. E se eu e você não entendemos isso, nós vamos ficar perdendo tempo, batendo, e não vai ter talvez o efeito que gostaria. Então, o que o evangelista falou aqui é muito importante. E Deus tem falado muito isso comigo, e eu tenho falado muitas vezes nas minhas pregações. Quer viver algo novo? Então começa a mudar um pouquinho. Vê o que não está dando certo aí, muda a estratégia, pede a Deus discernimento, como você vai orar diferente, como você vai se comportar, até nesse relacionamento, até nesse casamento, às vezes, Deus quer você comportando. É muito fácil acusar, apontar o erro do outro, mas às vezes Deus quer você com teus filhos, no teu trabalho, como ele falou aqui. Muda a estratégia. Está 500 anos, tem gente que está 15, 20 anos da mesma forma. Não vê nada acontecer, não vê nada mudar, mas continua perdendo tempo do mesmo jeito. Oh Deus, aleluia. Então, tem hora que, às vezes, Deus manda. Se Deus está mandando, veja bem, ok. Mas muitas das vezes não é Deus mandando, não. Muitas das vezes é Deus querendo que você mude a estratégia. Amém? Eita, glória. Vai, evangelista. Presença maravilhosa do Espírito Santo aqui. Amém? O Espírito Santo está falando, está nos instruindo. Oh, glória, fervor espiritual. Essa manhã é uma manhã que o Senhor quer acender o altar da tua vida com o fogo santo dele. Arabacanto erguiasto. Glória a Deus. O Senhor falou que é a resposta de Deus. Aleluia. Vamos lá. Exemplo de oração, pastor, bem sucedida. Davi, por exemplo, um homem de oração. Por favor, irmã Mari. 1 Samuel capítulo 23. Pode, pastor. Capítulo 23, versos 1 e 2. 1 Samuel, capítulo 23. Coloca pra gente aí. Versos 1 e 2. 1 Samuel, capítulo 23, versos 1 e 2. Vamos lá. Tia Roberta também entrou. Glória a Deus. Amém. Cassiana já falou que é a resposta de Deus. Aleluia. 23, 1. Lima também está online. A digníssima dele também está. Karina. Glória a Deus. Pastor. Versículos 1 e 2. E foi anunciado a Davi dizendo: eis que os filisteus pelejaram contra Keila e saquearam as eiras. E consultou Davi ao Senhor dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. O problema apareceu, o que Davi fez? Consultou a Deus. 1 Samuel, ainda no capítulo 23, versos 9 e 10. 1 Samuel, irmã Mari, capítulo 23, ainda, versos 9 e 10. Pode ver? Pode. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui o éfode. E disse Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Identificou que Saul estava de maldade com ele, o que ele fez? Consultou a Deus. Aleluia. Consultou a Deus, buscou a direção de Deus. Estão maquinando mal contra você? Está percebendo que estão te cirandando? Coloca o joelho no chão, porque vai vir resposta de Deus. Vai vir direção de Deus. É verdade. Vai vir instrução de Deus. Deus vai falar contigo no sonho, vai falar através da palavra, usar um profeta para dizer: assim diz o Senhor. É verdade. Mas busca Deus. E uma coisa interessante que ainda de Davi é um grande exemplo de estrategista, né, que Deus dava a direção. Teve um momento que Davi ficou como louco, se fingiu de louco.
né? A nossa bispa aqui, graça e paz, se fingiu de louco. Você sabe o que é isso? Né? É um homem na direção de Deus. Se fingiu de louco e conseguiu ganhar. Foi estratégia de Deus, ok? Então é assim que funciona. Essa passagem é tremenda. Davi se fingindo de louco para poder não ser morto, né, pelo rei filisteu, se não me engano, é isso? Exatamente. Né, no texto. Então, Deus dá a estratégia, né? Isso aí é tremendo. Exatamente. Ó, 1 Samuel capítulo 30, tá? Também, verso 6 e 8, pastor. 1 Samuel, outra referência, por gentileza, irmã Mari. 1 Samuel capítulo 30, verso 6 ao 8. Pode ler? Pode ler, pastor. E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tu libertarás a eles. Então percebe, no versículo 1, é isso? Estavam tentando querer matar Davi? Exatamente. Versículo não, versículo 31. 3. No 6 já fala que eles estavam angustiados e queriam apedrejar Davi. Então a gente vê duas coisas aqui. Ele busca o Senhor. Quando busca, então, o Senhor dá livramento a ele de morte. Exato. Segundo, Deus dá instrução para ele. Vai. Deus dá estratégia para ele. Vai. Entendeu? Então a gente percebe aqui a importância da oração. Por que não terminar a referência falando sobre Jesus? Jesus em Mateus capítulo 26, verso 41. Coloca para a gente, por gentileza, irmã Mari. Mateus capítulo 26, verso de número 41. Jesus também falando sobre a oração, a importância da oração e da vigilância. 26, 41. Jaqueline, né? Paz, Jaqueline. Glória a Deus. Seja bem-vinda. Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Exato. Jesus está falando duas coisas aqui, ó. Três, pelo menos três. Ele fala sobre a importância da vigilância, tá? Fala sobre a importância da oração e fala sobre a nossa guerra constante. Nós temos uma carne, que a carne ela milita contra o espírito, como o próprio Paulo vai dizer. Exato. Milita contra o espírito. O nosso espírito está pronto. Por quê? O nosso espírito foi tocado por Deus a partir do momento que nós aceitamos a Jesus. Então, o nosso espírito foi vivificado. Tá? Vivificado, regenerado. Agora, a obra na nossa mente, a nossa alma é um processo contínuo. Ano que vem eu vou falar muito com os gaditas sobre isso, que Deus já me deu o tema do próximo ano para os gaditas. Vou falar sobre muito isso, sobre mente, sobre alma, que precisa ser transformada, porque senão nós nunca vamos viver a vida de Deus. Tem muita gente salvo, mas não liberto. Tem muita gente que vai para o céu, mas vai para o céu com cheiro de queimado. Vai para o céu com cheiro de queimado, porque está com o pé no céu e o outro na terra, no inferno, pastor. Por quê? Porque precisa de ter a sua mente, a sua alma transformada, as suas vontades, a sua carnalidade ser submetida ao Espírito de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer assim: eu esmurro o meu corpo, eu esmurro, miserável homem que eu sou. Entende? Então Jesus vai deixar muito claro o texto de Mateus capítulo 26, se você for estudar em casa, você vai perceber que por 3 vezes, Jesus sai para orar, volta, os discípulos estavam dormindo. Você está dormindo e o inimigo está entrando na tua casa. Você está dormindo e o inimigo está entrando no teu ministério. Você está dormindo e o inimigo está entrando na tua empresa. Você está dormindo, o inimigo está entrando nas tuas emoções. Você está dormindo, o inimigo está entrando nas tuas finanças. Você está dormindo, o inimigo está entrando na tua espiritualidade. Você está entendendo? Acorda. E só desperta tu que dorme. E uma observação aqui que ele está falando não é o dormir de dormir, deitar na cama, não. É o dormir espiritual. Né? É o sono, o famoso sono da indolência, né, evangelista? Não é porque você está dormindo na hora do teu sono, não. O pai diz, a Bíblia diz que o guarda de janela ele não dorme, né? Exatamente.
O problema é o sono espiritual, é você ver as coisas acontecendo e você não fazer nada, né? Você não buscar, não pedir direção. Aqui a gente leu vários textos em que Davi, né, quando ele percebia que algo errado, ele buscava a direção de Deus. Isso é você sair do sono, da indolência, né? Não é o sono, literalmente falando, só para que tem gente novos convertidos, para vocês entenderem. Literalmente, né? Literalmente, não vou dormir por causa disso, não. A gente precisa explicar aí. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Continuar lendo aqui. Viver sabiamente. Viver sabiamente. Esses exercícios espirituais, eles devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente do nécio. Tá? Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Existem pelo menos 7 palavras gregas no Novo Testamento para nécios. Mas aqui o apóstolo usa nessa passagem, só aparece aqui, e é azofos, tá? Tolo, sem juízo. Paulo está contrastando a sabedoria cristã que vem do Espírito com a insensatez dos pagãos. Tá? Mais um tópico aí. Coloca pra gente, escreve aí por favor pra gente, irmã Mari. Paulo está contrastando esse trecho aí, tá? Paulo está contrastando a sabedoria cristã. Paulo está contrastando ele está contrastando a sabedoria cristã, tá? Que vem do Espírito com a insensatez dos pagãos. Com a insensatez dos pagãos. Paulo está contrastando a sabedoria cristã que vem do Espírito com a insensatez dos pagãos. Amém? Eu queria só para a gente poder introduzir o comentário sobre esse tópico, fazer uma pergunta para você. Você sabe qual é a diferença entre sabedoria e conhecimento, ou sabedoria e inteligência? Sabedoria e conhecimento, ou sabedoria e inteligência, ou inteligente, ser sábio e ser inteligente. Amém? Então vamos lá. Diferença básica. O que é conhecimento? O que é uma pessoa ter conhecimento? Falar, ser inteligente. Você fala, cara, aquele cidadão ali é inteligente, aquela pessoa ali é inteligente. A inteligência ou conhecimento, ele vem através de pesquisas, de estudos, de formação acadêmica. Tudo isso traz informação para que pessoas sejam consideradas inteligentes, tá? Inteligente. O que é inteligência? Todo conjunto, todo conjunto de informações adquiridos através de estudos ou formação acadêmica. Tem muita gente que tem conhecimento, tem muita gente que é inteligente, porém não são sábios. Por quê? Sabedoria é todo o conhecimento que se tem, toda a informação que se tem aplicada no dia a dia. Ou seja, exemplo, a gente falou de Davi. O problema veio para Davi, correto? Davi é um homem cheio de conhecimento. Vamos pegar Davi como um homem formado na maior academia lá melhor academia. Academia de Letras, né? Academia de Letras de Jerusalém. Tá ok? Aí acontecem os problemas que aqui nós citamos. Se ele não tiver sabedoria, ele iria morrer. Porque nada ia adiantar todo o conhecimento que ele tinha, da leitura, de pesquisa, etc., sem a sabedoria. Porque a sabedoria é você pegar todo o conhecimento adquirido e aplicar na tua vida diária, na tua vida semanal, mensal e anual. Eu vou acrescentar até algo aí, evangelista. Não só aplicar, mas aplicar de maneira correta, né? Porque a sabedoria, porque você às vezes usa a inteligência, muitas pessoas usam inteligência, esse conhecimento adquirido no dia a dia de qualquer jeito, né? Tem o conhecimento, sabe, então vai lá e aplica. Não é o que Davi fez, né? Davi, ele aplicava de uma maneira
correta. O que é a maneira correta para nós em se tratando de espiritual? Na direção do Espírito. Até para você falar algo, às vezes, que você conhece para alguém, você precisa falar na direção do Espírito. Porque tem coisas que Deus quer que você fale, tem coisas que Deus quer que você não fale, tem coisas que é para aquele momento, né? Então, eu tenho conhecimento, ok, eu conheço muito, mas será que é para aquele momento? Será que é para aquela hora? Davi tinha lutado com o urso e com o leão. O texto não fala que ele matou o urso e o leão com uma funda, uma pedra, né? Ele lutou. Então, se ele usasse o conhecimento que ele tinha e fosse para cima lutar, talvez como ele lutou com o urso e com o leão, talvez ele tinha morrido. Né? Mas o discernimento, a sabedoria de buscar em Deus qual é a direção, é o que de fato vai tornar eficaz esse conhecimento. Aleluia. Né? Então, só para a gente poder complementar aí, que tem muita gente que conhece muito. Já tive um abençoado que falou para mim assim: eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, fui preso, fiquei anos preso, Deus me converteu, eu leio a Bíblia toda, eu conheço tudo. E aí, depois que ele fez aquela propaganda toda, eu perguntei para ele assim: quando é que você vai começar a aplicar? Quase que o cara me matou, né? Porque era um cara extremamente sem vergonha. Desculpa a expressão. Era um cara conhecedor da palavra, sem dúvida. Mas era um cara que todas as atitudes de caráter dele não mudou. Ele se converteu ou se convenceu na prisão e achou que estava convertido. Depois que ele fez aquela propaganda toda, leio, conhecia, citava vários textos bíblicos, decorava, mas eu falei para ele assim: agora quando é que você vai começar a aplicar o que você conhece? Aleluia. Então, é assim, não tem jeito. A gente aqui não vai passar a mão na cabeça, a gente não vai aqui brincar de live, aqui a gente está trazendo para você conteúdo da parte de Deus. Então, eu costumo dizer, não quero que você vá embora não, mas quer ouvir verdade? Então fica aqui. Quer passar a mão na cabeça, procura outra live aí, que seja, sem julgar os outros, mas verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Então se liga aí. Dói um pouquinho, né? Dói um pouquinho, às vezes dói, mas depois você vê que vai ficar bom, né? Tem uns vídeos que eu vejo aí que já abre o vídeo e fala: vai doer, né? Em outras áreas aí. Então, às vezes aqui na nossa CBD dói um pouquinho. Dói. Cassiane, você que está começando aí. Pessoas com conhecimento podem fazer. Fica tranquilo, não foge não. Porque a gente é assim mesmo. Aqui a gente não ensina para poder fazer média, para poder ficar fazendo bonitinho, não. Aqui a gente traz um negócio sério mesmo, né, meu amigo? É verdade. Cassiane botou ali, pessoas com conhecimento, porém vazias de Deus, é verdade. Exato. São pessoas que têm luz na mente, mas não têm fogo no coração. Eita glória. Precisamos ter luz na mente e fogo no coração. É por isso que as minhas postagens, eu coloco sempre nas postagens o livro e o fogo. E o cafezinho combina com o livro, né? Exatamente. Tá o livro ali na minha postagem que eu coloco no Facebook, o livro é luz, tá? E o fogo é fogo no coração. Luz na mente, fogo no coração. O livro e o fogo simbolizam isso aí, tá? Então vamos lá, gente. As passagens bíblicas só para poder ratificar aí esse tópico nosso. Nós temos aí sobre sabedoria, 1 Reis capítulo 3, verso 9 e 10. 1 Reis capítulo 3, verso 9 e 10. Coloca pra gente, irmã Mari. O Anderson Wilson, nosso Anderson Wilson da Rafaela, botou: a sabedoria dá vida ao seu possuidor. É verdade. A sabedoria traz vida, a falta dela traz morte. Eita. Sabedoria sobre 1 Reis, capítulo 3, bota pra gente aí, por favor, irmã Mari, capítulo 3, versos 9 ao 10. 1 Reis, capítulo 3, versos 9 ao 10. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse essa coisa. Sabe o que é interessante? Eu nunca comentei sobre isso. Eu nunca comentei nesse sentido. Mas, quando estava falando aqui, me veio à mente. Salomão já tinha o trono. Salomão, ele já tinha o povo nas mãos. Sim. Né? Foi entregue a ele, as tribos estavam unidas. Salomão, ele já tinha tudo preparado. Davi deixou tudo preparado para ele. E ele foi escolhido como rei. Tinha tudo. Estava tudo na mão dele. Só que Salomão, humildemente, quando teve a oportunidade, ele reconheceu que ele tinha tudo isso, mas tinha algo que lhe faltava. Ele reconheceu que além de ter tudo que ele já tinha, o reino nas mãos, tinha um trono, tinha um povo, tinha mão de obra, tinha tudo. Mas lhe faltava algo e ele reconheceu isso, que era o quê? Sabedoria. Exato.
E quando ele teve a oportunidade de fazer um pedido, o que ele pede? Sabedoria para governar o povo. Exatamente. Pastor? E uma coisa que eu já preguei aqui também uma vez, é que a atitude de Salomão, a gente só frisa às vezes que ele pediu sabedoria, mas você vê que, a gente já falou aqui, quer viver algo novo, faça coisas novas. E uma vez eu ministrando aqui, eu falei sobre Salomão, olha a atitude de Salomão. Era comum um rei, quando assumisse o trono, fazer um banquete, comemorar, evidente, né? Você está assumindo o trono, o que você faz? Mata lá uma boiada e comemora. Sabe o que Salomão faz? Salomão pega os líderes do povo, os chefes, os sacerdotes e vai para o templo adorar, se você for ver o texto. A comemoração de Salomão não é a mesma dos outros reis. Ele queria de fato algo novo. Então, todo mundo, ele junta todo mundo, o que todo mundo pensa? Vai fazer uma festa, vai rolar aquele banquete. E Salomão fala, não, nós vamos para o templo adorar, vamos sacrificar primeiro. 1000 holocaustos. Né? 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. Vamos fazer lá sacrifício ao Senhor, depois sim, de tudo isso, aí a gente vê o que acontece. Então é o que a gente falou aqui, tem pessoas que querem ver coisas novas, mas com as mesmas atitudes. Ele poderia fazer como todos os reis que costumavam fazer. Vai assumir o trono, faz uma festa, um banquete, se embriaga, deixa todo mundo doidão, né? Exatamente. Não, Salomão, antes mesmo, né, dessa atitude de sabedoria, ele leva o povo, os líderes, os cabeças das tribos e os sacerdotes e levitas para sacrificar, para adorar a Deus. Então, vou voltar a dizer aqui, quer ver algo novo? Começa a agir diferente, né? E você vai ser igual a todo mundo? Não, você não precisa ser melhor do que todo mundo. Você não precisa ser melhor que ninguém. Você precisa ser diferente. Exatamente. Né? Não, é assim, tá? Então, só para poder acrescentar aí no que o evangelista está dizendo aqui. Exato. O Espírito Santo está atuando tremendamente. Entenda uma coisa. Ele ofereceu 1000 holocaustos e pediu sabedoria. E Deus deu. Eu te faço uma pergunta. Qual preço você está disposto a pagar para ter o que você deseja? Qual o preço? Ele ofereceu 1000 holocaustos. E a Bíblia diz que depois ele ofereceu o holocausto, o Senhor apareceu para ele. Eita, agora. E quando o Senhor aparece para ele, dá a oportunidade para ele pedir o que ele queria. O que é que estamos dispostos a pagar, o preço que estamos dispostos a pagar para poder ter aquilo que nós desejamos. Ele pagou o preço e recebeu de Deus. E outra coisa aqui, para você não achar que é só no Antigo Testamento não, tá? Para você observar como é que Deus gosta de atitudes diferentes, atitudes novas. Se você for para o Novo Testamento aqui, eu vou ser bem rápido aqui, porque senão a gente ficaria aqui até tarde citando alguns textos. Aquele centurião que toma a atitude de falar para Jesus, você não precisa nem ir lá na minha casa. Uma palavra daqui à distância já é suficiente para curar. Já tomou atitude diferente de todos os outros. A ponto de Jesus fala assim, eu nunca vi tanta fé em Israel como nesse homem. Você vai ver a mulher que cansa de ministrar aí, mulher de fluxo de sangue, sai, rompe a multidão, vai lá, toca nas vestes. Você vai ver aquela mulher que derramou, né, o bálsamo sobre os pés de Jesus e enxugou Jesus com seus cabelos. Você vai ver Zaqueu que sobe numa árvore braba lá para ver Jesus. Você vai ver aquele cego que grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então você está vendo ali atitudes diferentes, evangelista. Amém. E quem foi que chamou a atenção? Quem foi que apareceu nos textos bíblicos como referência? São aqueles que tomaram atitudes diferentes. Estou falando agora de Novo Testamento. Aleluia. Para quem gosta de fazer Antigo Testamento, não, está aqui. Então, o próprio Jesus gosta, evangelista, de atitudes novas. Diferentes. Né? Quando todo mundo ia para a praça, para os templos, orar, falar um monte de palavra bonita, se ajoelhar, se fingir de quase morto para poder chamar a atenção dizendo que estava em jejum, teve gente com atitudes muito mais simples, mais diferentes, que chamaram a atenção de Jesus. Quer chamar? Então, para de ficar imitando os outros e começa a buscar em Deus aí a direção do que Deus quer que você faça. Tá? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aí, para finalizar esse tópico, pastor, Tiago, capítulo 1, verso 5. Quem quer a sabedoria da glória aí, ó. Quem quer sabedoria? Quer sabedoria? Olha o que Tiago, capítulo 1, verso 5 fala. Tiago, capítulo 1, verso 5, pastor. Vamos lá. Estava vendo a irmã aqui falando que esses açoites aqui, misericórdia. Falando que é benção esses açoites. Angélica, faz Angélica. Tiago, capítulo 1, verso 5. Eu me distraí lendo ali, por isso que eu vou trazer aqui. Capítulo 1, verso 5 de Tiago. Bota pra gente. 5, vamos lá. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Olha só que maravilha. Pediu, né? Amém? Tá lá. Então, peça que você receberá. Porém, o mais sábio de todos os tempos teve um fim nem um pouco sábio. É verdade. É verdade. Porque a sabedoria não pode ser usada só para um tempo, mas a sabedoria precisa ser usada todo o tempo, para cada etapa, para cada desafio. Por isso que a Bíblia diz que o melhor não é o início das coisas, mas é o fim das coisas. Por isso é necessário usar a sabedoria hoje, usar a sabedoria amanhã, usar a sabedoria depois de amanhã e mais. É muito mais fácil destruir um castelo do que construí-lo. Amém? E só, já que o nosso amado antes citou esse texto, essa situação de Salomão, e é bem verdade antes, e você entra aí. Desobedeceu, meu irmão, as consequências vêm. E eu costumo dizer isso, a Bíblia ela é tão bonita que ela não conta historinha não, só para agradar não. Ela fala dos erros mesmo, e deixou claro que apesar de Salomão ter recebido de Deus sabedoria, ter tido um período de reinado próspero, mas Deus não esconde os erros não, nem de Salomão, nem de Davi, eu costumo dizer isso. Desobedeceu. Uma das desobediências foi ele ter casado com mulheres, né, de outras nações, que trouxeram a idolatria. Isso aí era uma ordem da parte de Deus, já antiga, que ele sabia. Então, volto a dizer uma coisa, tem coisas que você sabemos que temos que fazer e não fazemos. Exatamente. Tem coisas que nós sabemos que não é para fazer e que fazemos. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer que isso acontece, né? Ele vai dizer que o bem que ele quer muitas das vezes não faz, e o mal que se oferece todo dia muitas das vezes ele está lá fazendo, né? Agora, isso não pode servir de desculpa, tá? Eu vejo muita gente usando isso como desculpa papal. Eu tenho orado ao Senhor e eu falo muito isso com Deus, né? Eu não quero que se sirva de desculpa. Errar é humano. Sim, errar é humano, o cair é o homem, o levantar de Deus é. Mas isso não é desculpa pra gente errar. Por quê? Porque as consequências vêm. As consequências vão sempre vir. Veio na vida de Davi, veio na vida de Abraão, veio na vida de Salomão. Exato. Então, todas as consequências dos erros, meu irmão, veio. Então, a gente erra. Pode ser num nível maior, pode ser num nível menor. A gente não sabe. A misericórdia do Senhor, segundo a palavra, é a causa de nós não sermos... Aleluia, consumidos. Então, tem muita gente que... Eu sempre pode pegar nesse pé, porque eu vejo gente desculpa, mas errar é humano. Errar é humano, mas as consequências vêm. Né? Verdade. Vamos lá, continuar aqui na leitura. Agora que a gente vai ter que viver o quarto tópico aí. Vamos lá, 4 agora. Remindo o tempo. Anota pra gente aí, irmã Mari. Remindo o tempo. Anota pra gente. Próximo tópico. Remindo o tempo. Ponto. Na mesma linha. Ponto na mesma linha, como se você estivesse escrevendo no caderno. Olha a cabeça do professor, ó. Remindo o tempo. Ponto. Essa frase diz muito mais do que parece. Essa frase diz muito mais do que parece à primeira vista, tá bom? Remindo o tempo, ponto. Essa frase diz muito mais do que parece à primeira vista, tá? Aí ponto, né? Continua. O verbo remir significa comprar de novo, tá? Resgatar, aí, o pastor, eu gostei dessa aqui, ó. Aproveitar também o melhor possível. Essa também acho que se encaixa mais perfeitamente. Aí coloca aí, até para resumir, se não quiser colocar esse texto todo, bota remir o tempo. É aproveitar o melhor possível, tá? Remir o tempo é aproveitar o melhor possível, né? Aí ele vai dizer, a palavra tempo é bem conhecida de nós, kairos, tempo no sentido de ocasião, oportunidade. Então, gente, o que a gente precisa entender aqui? O dia tem 24 horas para todo mundo. Para todo mundo. A diferença do bem-sucedido para o mal-sucedido é como cada um usa o tempo que tem. Na administração, o pastor Conselho deve ter visto sobre isso. Sim. A maioria dos empresários, quando você avalia os homens bem-sucedidos, você vai perceber. Há uma particularidade de todos os homens bem-sucedidos, financeiramente, etc., ou espiritualmente, enfim. Todos eles acordavam muito cedo e aproveitavam
cada hora do dia como preciosa. Isso quer dizer que eles produziam e também não perdia tempo com coisa que não levava a nada e a lugar nenhum, pastor. Eu estudo muito sobre essas referências, tanto bíblica quanto tanto espiritual como secular, e com um pouquinho não de soberba, mas eu estudo muito sobre esses homens, grandes empreendedores, e todos eles é o que o evangelista Reinaldo falou. Todos eles, uma das coisas que eles sempre ensinam é aproveitar melhor o tempo, né? Inclusive horários que eles sabem, buscam que eles são mais produtivos, né? Então existem horários na nossa vida para cada um que nós descobrimos que somos mais produtivos, e era justamente nesses horários. Por exemplo, vou citar só um aqui rapidinho por causa do horário que a gente tem que remir, né? Mas o próprio Bezos, né? Que é o dono, se não me engano, da Amazon, né? Ele faz tudo o que ele pode fazer de reunião de manhã. Todas as reuniões dele são feitas até 11 horas da manhã. As principais reuniões, aliás. Tá? As reuniões mais importantes deles são feitas entre 5 da manhã e 11 da manhã. Porque ele considera o horário que ele é mais produtivo. As orações com menos importância, onde as decisões que ele tem que tomar não são tão difíceis, ele faz no restante dos horários. Mas as decisões mais importantes que ele tem que tomar, ele sabe que é no horário produtivo. Então as reuniões são cedo, para ele poder estar ativo. Só para você ter uma noção. E é o cara hoje um dos homens mais ricos do mundo, né? Isso eu estou falando de finanças, né? Mas você vai ver dentro da Bíblia a mesma coisa. Os grandes homens de Deus, os profetas, aproveitavam cada momento. Você quer ver um exemplo bíblico? Paulo e Silas na prisão. Meia-noite estavam batendo papo? Não. Não, estavam o quê? Orando. Estavam lá adorando, né? Orando, cantando louvores. Estavam aproveitando o tempo. Enquanto outros estavam dormindo, né? Outros reclamando da vida, eles estavam o quê? Orando. Então a gente tem esses dois exemplos que o evangelista Reinaldo falou aí. Exatamente. Sem ler texto, mas só citando referência de personalidades bíblicas, a gente, por exemplo, a gente está falando de aproveitar a oportunidade. Tempo é oportunidade. Exatamente. Alguns dizem que tempo é dinheiro, então tempo é oportunidade. E todos nós temos oportunidade, gente. Exatamente. Todos, não tem ninguém, mas o fulano nasceu numa favela, mas ele tem oportunidade. Ninguém nasceu por obra do acaso, mas isso aí é outra pregação, não tem como a gente falar sobre isso aqui. Jeremias 1,5, Salmo 139, 16, se não me engano, fala sobre Deus te conhecia desde que você ainda estava no ventre, etc, etc. Mas vamos lá, quero que você entenda aqui, quer ver? Pessoas que aproveitaram e não aproveitaram oportunidades. Davi aproveitou, Saul não aproveitou, você percebe, Judas aproveitou, Pedro não aproveitou. Cara, Davi foi tirado de trás das malhadas para se assentar sobre os príncipes e aproveitou. Quando Davi cometeu o erro de adultério e quando Davi cometeu o erro de assassinato porque mandou matar o próprio esposo lá da menina que ele deitou, o profeta foi lá, ele não teve a consciência, vamos dizer assim, a consciência dele não pesou quando ele fez esses erros, e Deus, com a sua misericórdia, que o pastor aqui falou, que é a causa de não sermos consumidos, levantou um profeta, e olha que ele conhecia a palavra, ele era ungido, mas ele falou assim, cara, não é possível, ele está cego. E enviou um profeta, e o profeta vai lá e fala com ele, e ele se arrepende. Exatamente. Você está entendendo? Ele reconheceu, ou seja, aproveitou, pagou as consequências, mas é conhecido até hoje como um homem segundo o coração de Deus. Porque aproveitou oportunidade e quando errou, se reconciliou com Deus. E um outro que não aproveitou a oportunidade que tinha foi Saul. Ele, enquanto não aproveitou, perdeu a unção. Deus levantou ele para poder cumprir uma promessa que foi feita lá em Êxodo, capítulo 17, que ele aniquilaria os amalequitas. E levantou Saul para isso. Vai, mata os amalequitas. E ele falha. Ele falha. Ele traz rei Agag vivo, traz os animais. Falhou. Você está entendendo? O cara, no final das contas, foi procurar uma feiticeira em 1 Samuel capítulo 28, porque Deus já tinha dado, já puxado a corda dele, já porque ele não se arrependia. Cuidado! Uma hora você vai pagar o preço por tudo que você faz de errado se você não se reconciliar. A gente vê aqui, o próprio Judas e Pedro. Pedro aproveitou a oportunidade, cometeu diversos erros. Mas quando o Senhor falou, Pedro, tu me amas, ele, Senhor, ama. Pedro, tu me ama, Senhor, ama. Pedro, tu me ama. Então apacenta as minhas ovelhas, porque aqueles que realmente se arrependem, fazem obra. Não adianta falar
que se arrependeu e a tua obra diz o contrário. O que você faz ratifica se você se arrependeu e mudou de vida ou não. Não adianta querer enganar as pessoas. Eu não consigo enganar as pessoas. Não adianta, as pessoas vão conhecer as árvores pelo seu fruto. Tá? Judas, em contrapartida, se matou, suicidou. Não aproveitou a oportunidade que tinha. Vamos para o 4. Daniel é um dos exemplos, sim, tá? Thiago Fernandes colocou ali. E sabia muito bem aproveitar o tempo, tanto que orava pelo menos 3 vezes ao dia. O Daniel, é verdade. Agora vamos passar lá para... Lê só os tópicos que tu for ler. Isso. Lê só os pontos que você falou aí. Ó, a importância de ser cheio do Espírito Santo. Pra gente poder... Percebe que o apóstolo Paulo, quando fala sobre ser cheio do Espírito Santo, né, ele faz uma proibição e faz uma recomendação, tá? Proíbe algo e incentiva-se a praticar algo. Ele proibindo, ele diz: não vos embriagueis com o vinho que a contenda, não façam isso. Em contrapartida, ele dá um conselho para que se faça algo. Ele fala: mas enchei-vos do Espírito Santo. Na época de Paulo era muito comum as pessoas usar o vinho como bebida nas festas. E quando o apóstolo Paulo está falando sobre não se encher, ele está falando sobre não se encher, não se embriagar, está falando sobre sobriedade. Ser sóbrio. O que é a pessoa ser sóbrio? É uma pessoa que tem percepção apurada. É uma pessoa que não é levada... porque imagina uma pessoa que está bêbada, pastor. Como é que você identifica uma pessoa que está bêbada? Primeiro sintoma, mau hálito. Como se não bastasse o mau hálito, a pessoa não consegue se equilibrar. Falta de equilíbrio. Falta de equilíbrio. A pessoa não consegue caminhar reto. Ela cai. Entendeu? A pessoa que ela está embriagada, ela não tem não consegue enxergar direito, identificar direito as coisas. Perde a visão. A fala fica alterada. A sua fala fica alterada. Aplica isso no mundo espiritual, porque não dá tempo aqui, mas aplica isso no mundo espiritual. Por que será que tem muita gente sem visão? Por que será que tem pessoas que não conseguem ficar firme? Não consegue estar firme, vive caindo. Você está entendendo? É por isso que o apóstolo Paulo fala: em contrário a isso, seja cheio do Espírito Santo. Perceba, o apóstolo Paulo, ele não está sugerindo algo. O apóstolo Paulo, ele não está, ele está ordenando uma ordem imperativa. Ele está sendo imperativo. Enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos, é uma ordem. Você não tem escolha, eu não tenho escolha. Ser cheio do Espírito Santo é uma questão de sobrevivência, ainda mais para os dias atuais, pastor. Quem não estiver cheio do Espírito Santo não vai aguentar o rojão. Não suporta. Quem não estiver cheio do Espírito Santo não vai aguentar as investidas malignas. Quem não estiver cheio do Espírito Santo não vai aguentar as tentações. O próprio Jesus falou para Pedro: Pedro, Satanás pediu para vos cirandar, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfalecesse. E sabe, Jesus intercedeu por ele. Lá em Atos 2, Pedro aproveitou a oportunidade para ser cheio do Espírito Santo, porque orou perseverantemente em Atos 2 e foi revestido, foi cheio do Espírito Santo e ninguém conseguiu parar Pedro. É verdade. As autoridades não conseguiram parar Pedro. As prisões não conseguiram parar Pedro. As ameaças não conseguiram parar Pedro. Os homens não conseguiram parar Pedro. As religiões não conseguiram parar Pedro, porque Pedro resolveu e decidiu ser um homem cheio do Espírito Santo. Só citando mais um aí, tá? Que eu acho que é tremendo, é Estevão. Exatamente. Cheio do Espírito, sendo apedrejado, morto, mas continuou perseverando, viu o céu. Então, como você é cheio do Espírito, as pedradas, os levantes, as calúnias não trazem, não te param, não te impedem de você fazer aquilo que Deus mandou. Né? Então, esse ser cheio do Espírito Santo aí, conforme o evangelista falou, é esse diferencial que a gente precisa ter nos dias de hoje. Eu estava falando com uma pessoa aí, a pessoa preocupada, eu concordo comigo, porque a gente se expõe muito, aí, coronavírus, essas coisas todas, mas eu falei: olha, eu faço questão seguinte, eu preciso viver aquilo que eu prego.
Né? Então, eu prefiro, não que a gente queira, né? Ninguém gosta de falar de morte, mas eu falei uma coisa para a pessoa, eu falei com toda sinceridade, eu prefiro morrer fazendo a obra do que ficar me acovardar dentro de casa. Aleluia. Né? Então, se chegou o meu tempo, se chegar o nosso tempo, não tem jeito. Né? Então, tem pessoas que preferiram ficar dentro de casa e morreram, né? Como a gente sabe aí de exemplo. Então é mais fácil eu continuar lutando, continuar fazendo, tomando todas as precauções, venho para o culto usando máscara, né? A gente está aqui porque eu e o evangelista só, mas a gente vem para o culto, usa máscara, toma álcool em gel, tem aqui álcool em gel, né? Mas não tem jeito. O evangelho é correr risco. Cheio do Espírito Santo, a gente não vai se acovardar e vai falar por causa dessas situações. A gente vai mudar as estratégias, a gente vai mudar as maneiras, sem problema nenhum. É o que a gente está falando aqui desde o início. Ser cheio do Espírito Santo, a gente vem chegando até agora para chegar aqui, tudo aquilo que a gente falou, palavra, unção, direção, sabedoria, tudo isso são elementos para quem quer ser cheio do Espírito Santo. Né? Então a gente tem isso aí. Por isso que as estratégias, algumas mudaram, algumas atitudes nossas mudaram, mas ser cheio do Espírito Santo, a gente continua. Tá? Então, é só para a gente acrescentar isso aí, ok? É verdade. E caminhando para o final, a gente está caminhando para o final, penúltimo tópico. A gente não vai ler para poder ganhar tempo, mas tem uma referência muito interessante sobre ser cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 11, não vamos ler não para ganhar tempo, né, pastor? Lucas 11, verso 9 ao 13. Jesus vai falar assim, ó: se o vosso pai terreno, se você pedir ao teu pai terreno pão, ele porventura vai te dar pedra? Se te pedir peixe, vai te dar serpente? Quem dirá ao vosso Pai que está no céu, lhe dará do seu Espírito a todos aqueles que lhe o pedirem. Então, olha só que tremendo. Jesus está falando assim, ó: busca, peça do Espírito, se encha do Espírito, se encha, peça ao Senhor, busque ao Senhor, pague o preço por isso, porque é isso que vai te transformar, é a unção de Deus que vai te transformar. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu sobre Saul, ele foi transformado em outro homem. A próxima pregação, pastor, possivelmente minha, vai ser Crescimento Espiritual parte 2, que eu ministrei a 1. E aí, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. Arabe canto, ungiu, e nós falaremos sobre a unção. O que é unção? Por que devo buscar unção? O que a unção faz? Você está entendendo? Então, busque essa unção. Vamos buscar ser cheio do Espírito Santo, porque isso vai mudar praticamente a nossa vida. Oi? Domingo que vem você está de folga ou está em casa? Domingo que vem eu estou em casa. Então vamos se preparar aí pro 2, né? Ô, glória! Vamos ver aí. Se ele acabar no horário, que eu vou puxar a orelha. No culto eu tenho que ficar aqui também. O pessoal fica seguro, Reinaldo. Falei, já falei. Para finalizar o da graça em tudo, a gente finaliza. Da graça em tudo, né? Quando ela fala sobre. Ele fala sobre vigilância. Cadê, pastor? Vigilância contra a frieza espiritual. Isso, tá? Da graça em tudo. Gente, Neemias 2:1. Rapidamente coloca pra gente aí, irmã Mari, Neemias 2:1. Neemias 8, 9, 10. Neemias capítulo 8, verso 9 e 10. E Tiago 5, 13, tá? Neemias 2:1. Neemias 8, 9, versículo 9 e 10. Tiago 5, 13. Meus amados e amadas do Senhor, Rodrigão Novaes. Chegou atrasado, mas chegou, né? Depois eu vim aqui, então a gente vai colocar lá no canal no YouTube também, tá? Vamos lá, pra gente finalizar. Da graça em tudo. Gente, a pior coisa é você lidar com pessoas murmuradoras. Nem Deus inventou murmurador. Eu tenho lido sobre... Nem Deus inventou murmurador. O povo de Israel no deserto. O povo de Israel morreu, toda aquela primeira geração morreu no deserto. Porque nem Deus aguentou ele. Vou botar esse murmurador lá na terra prometida, nada. Pior coisa. Se não fosse Moisés... Crente. Se não fosse Moisés, misericórdia. Nem Moisés, o homem mais manso do mundo, da Bíblia, diz. Eu confesso que eu fico com pena de Moisés, né? Ele bateu, Deus falou, fala rocha. Toda vez que eu leio esse texto, ele bateu porque não aguentou também. Ai, caramba, Moisés, que prova, né? Gente, Neemias 2:1, só para você entender aqui a aplicação desse texto, usando o texto bíblico.
Neemias capítulo 2, verso 1, a Bíblia diz que depois que Neemias, ele recebe a informação de como estava Jerusalém, portão queimado, o muro havia sido destruído, ele fica triste. Ele era copeiro do rei. E no capítulo de número 2, verso 1, depois de 40 dias, parece, o rei percebe que ele está triste. E a Bíblia diz assim, ó, ele nunca se apresentou com tristeza perante o rei. Ou seja, ora, se o cidadão nunca se apresentou, não sabe quantos anos que ele estava ali trabalhando como copeiro, mas olha, a todo momento, quando ele chegava diante do rei para servi-lo como copeiro, ele estava feliz. Porque um crente tem que estar feliz. Ah, mas eu tenho... Sim, fruto do Espírito. No mundo tereis aflições, mas calma aí. A partir do momento que um crente ele fica mais tempo triste do que feliz, alguma coisa de errado tem. Alguma coisa de errado tem. O crente tem que estar feliz. O crente tem que ser feliz. Sabe o que Tiago 5,13, para não demorar muito, passar para o pastor? Tiago 5,13 vai dizer, ele vai aconselhar, olha aqui, tá triste? O que a Bíblia recomenda a quem está triste, pastor? Ora! Tá triste? Ora! Neemias ficou triste pela notícia, ele orou, ele jejuou, tá triste? Toma atitude! Tá tristinho, né? Como diz aí. Tá tristinho, não é? A aflição tá grande, tá quase que chegando no processo de depressão, vai continuar fingindo que nada está acontecendo. Jejua, ora, busca ajuda. Tá triste? Busca ajuda de Deus e dos homens de Deus. Não viva, não acha que viver triste é normal. Arabacanto, IDS, não acha que viver triste é normal. A tristeza tem que ser por um momento. Por isso que Deus diz, né? O choro dura quanto? Pode. Pode Não, significa nem que vai durar uma noite. Dura uma noite. Pode durar uma noite. Mas a alegria vem quando? Pela manhã, gente. Aleluia. A Jéssica colocou aquele versículo que a gente estava debatendo aqui antes, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Isso, vai finalizar no Neemias 8, 9, 10. O próprio Neemias, que entendia de alegria, o povo está triste ali, chorando após ouvir as recomendações bíblicas e foram reprovados pela leitura da palavra. Como a gente está ministrando aqui, muita gente, a faca está cortando. Mas não é para você ficar triste, não. Fique alegre. Fique alegre. Fique alegre. Sabe por que Deus está te instruindo? Deus só corrige a quem Ele ama. Exatamente. Deus só corrige a quem Ele ama. E o Neemias vai dizer, ó, a alegria do Senhor é a nossa força. O pastor estava falando aqui, estava comentando sobre isso aqui, o pastor falou assim, Reinaldo, eu entendo esse texto seguinte, quando nós alegramos o coração de Deus, nós somos fortalecidos. A tua vida está alegrando o coração de Deus? A minha vida? A gente tem gente que é fraco, sabe por quê? Você não tem alegrado o coração de Deus. A fraqueza vem, a luta vem, você se entrega. Em nome de Jesus, essa é a manhã em que Deus está te equipando. Arabacanto, IDS, através da palavra e da presença dele tremenda que está desde o início dessa live, dessa EBD. Deus está nessa manhã te equipando, colocando sapato nos teus pés, colocando cinto nos teus lombos, colocando cinturão no teu peito, colocando a espada em uma mão, o escudo na outra, e o capacete na tua cabeça, a armadura completa para que nenhuma seta do inimigo venha mais te derrubar. Chega de viver à mercê do inimigo. Chega de viver vulnerável. Até quando vai ficar tudo titubeando entre dois pensamentos? Até quando iremos ficar à mercê das circunstâncias? A circunstância está favorável, eu estou alegre. A circunstância está desfavorável, eu me entrego, estou triste e fico o tempo todo triste. Torna a dizer, fica triste, todos nós ficamos. Nós não somos robôs. Robô? Às vezes a gente entra no culto triste. É totalmente humano isso. O problema é quanto tempo, quantos dias dura isso, essa tristeza, quantos meses dura essa tristeza, gente. Em nome de Jesus, a alegria do Senhor é a nossa força. Tem gente que se foi enterrado com o pai, foi enterrado com a mãe, foi enterrado com o marido, foi enterrado com o filho, foi enterrado com a mãe. Gente, em nome de Jesus. E o evangelista está falando aqui sobre exegese antes da gente entrar online, né, enquanto estávamos reparando algo aqui. E quando a gente faz a exegese desse texto, o evangelista Reinaldo, como você falou, não vou falar porque demora,
Mas quando você faz exegese, você vai ver justamente o seguinte: quando os inimigos de Neemias e do povo se levantam, eles dizem quem são esses fracos judeus, né? Eles consideram os judeus fracos. Exatamente, quem são esses fracos? Só que dentro da exegese você vai ver que o povo entrou num princípio de obediência, de temor ao Senhor tão forte que exatamente eles estavam fracos, né? Por quê? Porque eles estavam em desobediência, eles estavam sem agradar a Deus, né? Ou seja, quando eles, através de Neemias, Deus usa Neemias para trazer o povo a responsabilidade, o compromisso, se voltar para Deus, isso alegra o coração de Deus de tal forma que aqueles fracos judeus se tornam fortes o suficiente para reconstruírem aqueles muros. Aleluia. Quando você faz a exegese desse contexto, você vai ver que aqueles homens que eram fracos, e realmente eram aos olhos humanos, eles se tornam fortes. Por quê? Porque eles se submeteram à vontade de Deus, eles obedeceram aquilo que Deus determinou usando Neemias, e aí os fracos judeus se tornaram fortes o suficiente para reconstruir o muro e aqueles muros não virem abaixo como os inimigos pensaram que havia. Porque é longa, né, se você for fazer a exegese completa, mas dentro disso aí. Amém? Então, o texto da nossa escola termina falando sobre essa questão, né, de você se manter avivado. E o que vai te manter avivado é um pouquinho de tudo aquilo que nós falamos hoje, acrescentando algo mais, que eu creio, evangelista, que o próprio Espírito Santo, ele vai testificar no teu coração. O Espírito, ele traz a revelação. A gente não é o que nós falamos somente, não. O que nós falamos aqui é parte daquilo, da revelação do que Deus quer fazer na tua vida. Como a tia Roberta colocou aqui, não podemos viver com uma alma abatida. Exato. Todos nós temos momentos, sim, de tristeza. Eu sempre falo isso, eu não gosto de dar gostinho pro diabo para ele me ver triste. Não que muitas vezes a gente não esteja, né? A gente ora, mas quando a gente se derrama na presença do Senhor, a gente com certeza alcança o favor de Deus. Amém? Glória, então esperamos que você nessa manhã tenha recebido de Deus aí essa palavra, esse estudo. Se Deus permitir, semana que vem nós vamos falar sobre cura, né? Você vê, confirma aí para mim. É cura ou evangelismo? Eu acho que é cura, confirma aí. Vamos pro 10. Eu acho que é cura, se eu não estiver enganado. O Senhor Jesus cura hoje. O Senhor cura. Então, a gente vai falar aí sobre consequências desse episódio. Só para poder atiçar aqui, a gente está falando sobre dons espirituais e ministeriais no Gadita, né? Só para poder atiçar a curiosidade de vocês. Por que quem tem o dom de cura não entra dentro dos hospitais e cura todo mundo? Já parou pra pensar nisso? Eu também não sabia. Agora... Você vai saber semana que vem. Semana que vem você vai saber. Por que quem tem o dom de cura, quem tem o dom de cura, não vai no hospital e cura todo mundo, e a gente acaba com a profissão dos médicos e enfermeiros, né? É verdade. Por quê? Por que nós, como cristãos, não estamos ajudando a esvaziar os hospitais? Exatamente. E aí? Uma vez eu li algo sobre, sou difícil de gravar para poder, às vezes, detalhes. Eu gravo a essência, não às vezes os detalhes. Mas eu vi, a igreja hoje deveria ser a UPA, né? O pronto-socorro. Antigamente você tinha muito isso. Antes de alguém ir para o hospital, eu falo pelo meu próprio testemunho, né? Que quem sabe aqui já nasci com 4 problemas no coração. Antes do hospital, né? A gente buscava primeiro no Senhor na igreja. Né? Primeiro a gente ia. O pronto-socorro, a UPA, na verdade, era a igreja. Foi na igreja, não resolveu, aí corria para o hospital. Mas muita gente deixava de ir para o hospital porque ia para a igreja primeiro e já era curado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Só como disse o Reinaldo aqui, para aguçar vocês, já chegamos a 1h30 de aula. Então a gente chegou no nosso limite. Preciso acabar, a gente atrasou um pouquinho, passou um pouquinho, mas a gente mantém aí 1h30 no máximo de live. Bem, a gente gostaria de ficar mais tempo. Eu sei que tem pessoas que gostam, mas a gente está tentando aí assumir um compromisso com vocês de não passar disso, né? Não pode ser hoje. Não dá, mas Jaqueline, não tem como. Olha, eu fico controlando aqui, mas a gente tem que me controlar, porque eu também gosto de falar muito dele também. Junta 2 que gostam de falar,
Então fica complicado, né? Cristiane. A conversa do crente só termina na glória. Exatamente. Amém? Então eu louvo a Deus. Deus tem feito milagre? Tem. Glorifico a Deus, a nossa irmã Rose, né? Irmã da nossa irmã Mari, da nossa irmã Cristiane. Deus começou a fazer um grande milagre aí. Eu creio que o milagre ainda vai ser concluído. Aleluia. Mas a gente está orando aí. Eu creio que o milagre vem para a glória de Deus. Amém? Já estamos felizes aí com outras pessoas que a gente tem orado. A gente tem buscado ao Senhor por essas vidas que estão enfermas, pessoas que estão hospitalizadas. A gente está orando agora aí pelo pastor Celso, esposo da nossa irmã pastora Alba, amiga nossa desde criança, desde jovem, vamos dizer assim. Então a gente está orando. Tem vários irmãos aí que a gente está entrando em oração diariamente. Alguns, muitas das vezes, o pai nos atende, outros o pai faz a vontade dele. É assim mesmo, a gente não pode parar e nem desanimar. A gente continua aí orando ao Senhor, amém? Vamos orar então para nós terminarmos. Celi, graça e paz. Em nome de Jesus também está aí a nossa missionária Celi, amém? Vamos orar ao Senhor. Domingo que vem, se Deus permitir, 9 horas da manhã, estamos aqui novamente. Glória. Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Para orar. Vamos orar então ao Senhor. Esse mesmo uniforme. A gente está com esse uniforme aqui, a bispa falou que a gente tem que mudar, né? É profético, o ano que vem a gente vai fazer, se Deus quiser, a gente vai cumprir mais um propósito da EBD, que é formar o nosso esse aqui é de nossas missões, né? Esse aqui é da missionária África, da missionária Celi. A gente aqui está de missões desde o início do ano, né? A gente começou na coincidência, depois virou cristocidência e a gente veio... Né, pastor? No ano que vem, quem sabe, hein? Pô, a gente está querendo uniforme já há algum tempo, né? Quem sabe, da EBD, glória. Bem, vamos orar. Vamos orar. Ó, quem quiser, as nossas aulas estão lá no meu canal, né? Todas as aulas, todos os estudos, tem vídeo. Essa semana vai entrar um novo formato de vídeo no nosso canal. E hoje a gente falou sobre testemunho. Semana que vem eu vou falar sobre cura. E um dos vídeos que nós vamos fazer lá pro meu canal vai ser sobre testemunho, tá? Vou contar o meu testemunho lá um pouquinho no canal, o vídeo vai entrar essa semana e eu vou estar convidando alguns irmãos para estarem gravando comigo aí, né, também o seu testemunho, a gente poder publicar lá e edificar vidas através do nosso testemunho, bem? Então, se Deus permitir, a gente vai começar um novo formato lá no nosso canal, a gente está preparando. Eu não sou youtuber, então é mais difícil. Quem é profissional, o cara faz o negócio rapidinho. Eu não, a gente fala mesmo na unção. Mas a gente tem alguns irmãos que têm nos ajudado, me mandado. Eu agradeço os irmãos que têm me mandado aplicativo para ajudar lá. Estou começando a me adaptar, né? Para a gente fazer algo realmente melhor para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai. Graças nós te damos, Senhor, por mais uma manhã, ó Deus, gloriosa na tua presença. Por esse estudo, esse ensino, essa palavra que tu geraste, Senhor, nos nossos corações, através da vida do teu servo evangelista Reinaldo, através dos teus filhos e filhas que nos acompanharam nessa live e que também, Senhor, acrescentaram muito, ó Deus, a esse estudo na manhã desse dia. Sim, meu Deus. Aprendemos uns com os outros, ó Pai, e somos edificados por esta decoma nas tubiana e aquele raça. Senhor, nós só temos que te agradecer e te glorificar. Continua sendo conosco. Continua visitando os enfermos, ó Pai, curando, sim, porque Tu és o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Se o Senhor assim permitir, no próximo domingo falaremos sobre cura, mas eu creio, Senhor, que hoje ainda o Senhor tem liberado uma unção de cura sobre os enfermos, ó Pai, da Tua casa. Senhor, nós colocamos tudo em Tuas mãos, nos dê o restante de domingo abençoado na Tua presença. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Então tá terminado, vou dar a bênção apostólica. Ó, vá lá no canal no YouTube, se você ainda não é inscrito no canal, né? Eu tô aprendendo com o pessoal lá. Se inscreve, clica lá no sininho, clica lá em todas. Toda vez que sair um vídeo novo vai estar lá. Siga, ó, Evangelista Reinaldo, na página dele é Reinaldo Gomes. Tem também o perfil do Instagram agora. O Reinaldo também tá entrando nessa vibe aí, como diz, essa seara aí. Tem lá no Instagram também, Reinaldo Gomes. Meu Instagram é Evancler dos Santos Oficial. Siga a gente lá, tem muita coisa. Tem palavra de vitória, tem vídeo sobre planta, tem de tudo lá no meu Instagram, né? Botei a bolinha vida de cão, né? Meu cachorro lá, minha cachorrinha, 14 anos lá. Tem tudo lá no Instagram lá. E também tem palavra de vitória para a sua vida. Amém? Que o grande amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós. Não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Vai lá, Reinaldo, coraçãozinho. Deus abençoe. Bem. Tamo junto, misturado e lambuzado com azeite. Outra glória.
Passou um pouquinho aí. Silvana já botou até o link aqui, ó. Nossa secretária tá voltando ativa aí, glória a Deus. Silvana, se Deus permitir, a hora que puder, me fala que a gente tá junto aí, tá bom? Sei que você tá resguardando aí com o bebê, Flávio, mas eu preciso ver vocês, amém? Não é real? É verdade. Ô, glória. Vou desligar aqui. Deus abençoe, tia Roberta, todo mundo aí, você que visitou aqui a gente pela primeira vez hoje, seja bem-vindo. Já. Paz.